e vamos ao nosso quadro Uniodonto. Vai lá. E temos o prazer de receber aqui nos estúdios a doutora Bruna Oliveira, cirurgiã dentista da Uniodonto Piracicaba. Bruna, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado, viu? Boa noite, Neto. Tudo bom? Prazer vir de novo, agora com outro assunto, né? Um pouquinho diferente do que a gente falou da última vez. Bem-vinda, doutora. Sempre muito pertinente para a gente conversar com você de casa. Aliás, participe conosco nessa quarta-feira. O nosso quadro tem esse propósito de conversar com você de casa, além de você saber um pouco mais da nossa Uniodonto, entendendo, né? Toda a equipe clínica que o Uniodonto tem, o espaço físico do Uniodonto, o atendimento, mas é também uma prestação de serviço para você de casa, trazendo assuntos pertinentes. E como a Bruna falou, hoje ela está aqui para falar sobre a perda precoce de dente de leite. Pouca gente sabe disso e pouca gente, papai, mamãe, talvez nem saibam disso. O dente de leite, e a gente ouviu falar já, né? Ah, dente de leite não tem problema, não é o definitivo. Ah, vai cair mesmo. E não é bem assim. A Bruna vai conversar um pouquinho sobre isso. Bruna, fala um pouquinho para nós sobre o dente de leite e essa falácia, eu vou colocar assim, tá bom? Que dente de leite não tem nenhum problema. É assim mesmo, Bruna? Não, não é assim. O dente de leite ele é extremamente importante, senão a gente nem precisaria ter um dentinho de leite, né? Exatamente. Mas ele é muito importante não só para o desenvolvimento do dente que vai vir no lugar dele, mas também para essa criança ter uma qualidade de vida. Então, quando a gente fala de perda precoce, é quando a gente perde antes da hora aquele dentinho de leite, né? A gente está vendo aí imagens, essa é a imagem que a gente gostaria. A criança perdeu o dentinho quando chegou a hora. E a gente vê esse dente pequenininho, porque o dente, na verdade, ele tem uma raiz, o dente de leite também. Só que por que a gente só vê aquele pedacinho pequenininho? Porque esse dentinho, quando chega o dente permanente, que é o que vai ficar na boca, né? Por baixo dele, ele vai fazendo que essa raiz fique curtinha, vá sumindo até ele ficar molinho e por isso cai. Mas o que acontece então se por um acaso tem uma cárie muito grande ou bateu, teve um trauma numa região lá? É isso que a gente tem que falar agora. Então tem alguns caminhos para isso. Vamos supor que tem uma cárie muito grande nesse dentinho, né? Sim. Aí a gente tem que pensar, se a gente faz, por exemplo, um tratamento de canal. Ah, mas dente de leite precisa de tratamento de canal? Precisa. Puxa. Geralmente muitas mães falam assim, mas doutor, é um dente de leite. Sim, mas quanto mais tempo eu manter esse dente de leite na boca da criança, vai ser melhor para ela no futuro. A gente consegue ver aqui Olha uma essa foto imagem, gente. que tem uma bolinha geralmente que aparece, tá bom? Perfeito. Isso aí já é um caso mais grave. É uma cárie que avançou. Nesse caso, por ser aqui na frente, a gente não vê alteração de cor nesse dentinho, a criancinha bateu o dente. Bateu o dente, infeccionou por dentro porque rompeu, vamos dizer assim, as fibrinhas que tem dentro, o nervo, a artéria. E aí deu essa infecção. Esse, por exemplo, é de uma cárie grande, que é a segunda foto que apareceu agora. Segunda foto, por favor. Isso. Essa daqui. Aqui atrás, não dá pra ver tão bem, mas tem uma cárie bem grande, aí infecta. Que nem adulto, quando a gente vai no consultório, né? Acontece igual falar, eu tô com uma dor, inchou meu rosto. Criança também pode inchar o rosto e esse daqui é um dente de leite. E aí, nesse caso, o que a gente faz? A gente trata o canal. É igual ao tratamento de um adulto? Não, é um pouquinho diferente. A gente tem vários caminhos, tá? Todos eles podem dar certo, mas por que eu quero manter esse dente aqui? Ah, arranca logo, vamos tirar fora, né? Pois é. O pessoal fala, é mais fácil. Mas não é, porque se a gente tira esse dente antes da hora, pode acontecer da perda de espaço. Trouxe uma imagem para vocês que eu vou mostrar, que é quando, assim, perdeu espaço, não tem mais o que fazer, e aí a gente tem alguns caminhos também que a gente pode tomar. Ô, Bruna, então, ó, para a mamãe e papai que está assistindo, muita atenção, né? Porque a gente sempre ouviu falar nisso, dente de leite não tem problema, dente de leite não tem raiz. Olha, a Bruna está aqui esclarecendo para todos nós que não é assim, não. Tem raiz sim, pode dar cárie e aí pode, como aquela foto que vocês viram, né? Imagina a dor dessa criança e o perigo que é tudo isso. Então, rapidamente até falando, Bruna, tem que ter os cuidados necessários, como a escovação, a limpeza, isso, correto? o uso do fio dental, a limpeza. Aí no dentista, dependendo da criança, a cada 6 ou a cada 3 meses, às vezes, quando está na troca de dentes, a gente prefere deixar um período mais curto para poder ver mais de perto essa troca. Porque muitas vezes nascem alguns dentes que os pais não percebem e que pode ter uma cárie ou pode precisar de um tratamento de canal. E aí a gente tem que manter esse dente na boca a maior parte do tempo. Estamos ao vivo com a Bruna falando sobre o dente de leite, né? Diretamente relacionado com as crianças, mas que o dente de leite vai influenciar sim o dente definitivo, né? E a gente vai falar sobre isso, você pode participar. 991411048. Ô, Bruna, então eu tenho uma cárie e a gente também já ouviu falar nisso. Ah, se é dente de leite, melhor tirar, que não vai ter problema. E aí você já apontou o primeiro problema, que é assim, se você não tem o dente de leite, que vai fazer o caminho
Isso. naturalmente os outros dentes vão pegando aquele espaço. Isso, E o exatamente. que acontece com o dente que teria que nascer? Eu vou mostrar. Bom, aqui é uma imagem que a gente vê, a criança já perdeu o dente. Tá, O dente que ela perdeu é exatamente o dente que está do outro lado, que eu Perfeito. pus 2 marquinhas em preto. perfeito. Aqui passou pouco tempo só. Isso daqui, ó, é o tempo de 1 mês, exatamente, tá bom? Olha o tamanho daquela linha e olha aqui como já esse espaço fechou. ficou mais curtinho. Fechou. Tá? Olha. Mas aí a gente pensa assim, Em um nossa, mês? em 1 mês. Às vezes até menos, tá bom? Porque assim, tem espaço, os dentes eles vão querer ocupar esse espaço. Tá. Só que o que acontece? O dente que ela perdeu é um dente de leite, né? Um dente que a gente fala decíduo. Que agora, que espaço vai encaixar o próximo dente nesse lugar? Não tem Esse que é um espaço. problema, não tem espaço. Se a gente vai deixando esse espaço vazio, vamos dizer assim, por um bom tempo, tem uma outra imagem que eu trouxe já de uma boca de uma pessoa adulta, acontece isso, ó. Aqui é um dente, olha. bem escondidinho. E é o definitivo esse. Esse é o definitivo, Olha. que não tinha espaço. Porque ele perdeu o dente de leite quando era criança, esse dente, quando nasceu, ocupou o espaço do outro dentinho, porque não tinha o dente de leite para segurar o espaço. Aham. E aí ele ficou aqui, ó, sem espaço. Ô, Bruna, e isso afetou todos os outros dentes? Parece que é um Afetou. atrás do outro, Isso, né? aqui, ó, ele girou um pouquinho isso Isso, daqui, eu tô aqui vendo. girou também. Na frente também, Na né? frente, como você tudo, mostrou. né? Esse daqui devia estar mais aqui atrás, ó, mais ou menos nessa posição. Mas, então, Bruna, assim, e como é que conserta isso, Bruna? nesse caso, quando já vem assim pra gente, a gente só consegue realmente com o aparelho, né, fixo, colocar os Aham. dentes no lugar. Olha. Porque eu preciso abrir espaço aqui e encaixar esse. Dependendo de quanto espaço a pessoa tem, de que idade que ela tem, às vezes a gente nem consegue colocar esse dente no arco, que a gente fala, encaixar ele aqui. Aí eu tenho que fazer a extração desse dente. Quer dizer, vai perder o dente. Aí às tá vezes com- perde o dente. Mas aí então o que eu faço? Aconteceu um problema, o tratamento de canal não dá pra fazer, eu tive que fazer uma extração. Eu vou mostrar pra vocês também. Não vou mostrar a imagem que é mais chocante, vou mostrar só um raio-x Tá. que eu vou explicar pra vocês. Aham. Que é aqui, ó, os dentes de uma criança. Perfeito. Dente de leite, O que dente tá em cima permanente de leite, chegando. permanente embaixo já vindo. Exatamente. Dente de leite, dente que tá vindo no lugar. Dente de leite, dente que tá vindo no lugar. Aqui dá até pra ver que fica meio preto. Certo. Esse preto que tem aqui no meio é infecção já. Essa criança já chegou num estado que inchou o rosto, tá? Eu conheço, assim, posso falar inchou, fica com dor, não consegue comer porque dói, não consegue beber porque dói. E aí, nesse caso, não tem quase. Olha a diferença da raiz desse Sim, dente que vem aqui sim. pra essa que já tá sumindo. Nessa eu não consigo mais tratar o canal. Então, nesse caso, eu tenho que Tem fazer que a retirar, extração. a Tenho que extração. tirar esse dentinho de leite. Só que eu E como tiro. é que fica a guia do de baixo? Então, esse que é um outro problema. Por isso que a gente tem que chegar o quanto antes. Porque aqui, ó, tá em uma relação bem íntima, bem próximo um do outro. Sim. Se a gente deixar muito tempo, pode acontecer desse dente permanente vir com um defeito. Puxa. Também. Um defeito ou na forma, tá? Nesse caso, a coroa já está formada, então provavelmente na forma não vai ter. Mas talvez da coloração e da qualidade desse dente. Nossa, quer dizer, ele vai desenvolver já com comprometimento da qualidade da cor dele. Isso, e da cor também. Pode vir com a mudança de Puxa cor vida. também. Então, nesse caso, eu preciso tirar antes que acometa o dente que vai nascer. Aham. Só que eu tirei e a primeira coisa que eu tenho que pensar, o que vai ficar nesse lugar para essa criança não perder espaço, para não acontecer que nem a outra Os foto que a outros gente vão... viu. É, que nem a outra foto que você Então, mostrou. o que a gente faz então? A gente coloca o que a gente chama de um mantenedor de espaço. Eu trouxe uma foto para vocês verem também, tá? Que tem vários dispositivos. Eu trouxe o mais simples que a gente consegue fazer, que é isso. Olha, Tá bom? ele vê como se fosse um cercadinho ali para garantir Exatamente, espaço. é um cercadinho. Vem esse anelzinho que abraça o dente, que a gente chama de banda, tá? Aham. E vem essa outra parte de aço que apoia no dente da frente, porque aí o da frente não deita e o de trás não vira pra frente. Olha E aí isso. tem um buraquinho no meio. Mas por que tem um buraquinho? Porque tem que nascer o outro O dente. de baixo. Ô, Então eu dou Bruna, espaço pra deixa ele. eu fazer uma pergunta. E o dente de cima, nesse espaço, ele compromete meio o dente de cima? Ou O ainda dente não? de cima... Pensando que é de leite também, pensando né? que é de leite, ele pode até sair um pouquinho da posição, vir um pouquinho Tá. mais pra baixo. Mas é um dente que vai trocar. Que vai trocar, tudo Então bem quando aí. vier o permanente, vai vir junto, mais ou menos próximo da época desse, e eles Perfeito. acabam se encaixando bem, não tem Perfeito. tanto problema, né? Mas assim, eu tenho que colocar alguma coisa. Aham, Ai, mas não pode colocar uma plaquinha que pegue todos os dentes? Não, porque essa criança está em crescimento. claro. Então eu não posso pensar em uma coisa que eu restringe Que- esse crescimento. Perfeito. Tem que ser então uma coisa assim, geralmente mais local, para eu conseguir manter. Esse é o dispositivo mais simples que a gente tem Aham. e é um dos que mais dá certo também. Ah, e a criança precisa usar um aparelho, precisa fazer outra coisa, às vezes no outro aparelho a gente também consegue colocar algumas coisinhas para manter esse Pra espaço. manter o espaço. É, mas o mais simples, se ela não tiver que fazer mais nada, é esse. Perfeito. Ô, Bruna, mas é uma logística muito precisa, Tem né? que ser certinho, porque assim, no caso daquela criança, perdeu o dente, eu extrair, é questão assim, de uma semana eu já tenho que estar pondo no mantenedor. É uma semana. Nos primeiros 15 dias, já tem estudos que mostram que é o período que a gente mais perde espaço. Então, o ideal é se
Por exemplo, quando chega pra mim, que eu já sei que tem que fazer uma extração, às vezes eu já planejo com os pais. Falo, olha, a gente vai ter que tirar. Às vezes eu moldo ou escaneio antes dessa criança. Já imagino que faço uma extração, vamos dizer assim, digital, se for no escaneamento. Perfeito. Se for no modelinho, eu corto aquele dente e já planejo essa alcinha daqui. Escaneamento é tudo, né? O escaneamento hoje é a favor da justa. odontologia, né? É. Aí eu faço Legal. isso, tiro o dente, dou só uns 2 dias para cicatrizar, porque a criança cicatriza bem rápido e já coloco isso, para não perder espaço. Bruna, a gente não lembra, quer dizer, eu não me recordo, não sei se você de casa sim, mas quando a gente perde o dente, eu não perde todos de uma vez, né? Vai Não. perdendo de cada vez. Vai perdendo um de cada vez. E Ele- aquela história de amarrar o fiozinho na porta, aquelas coisas. Não tem que fazer aquilo, né, Bruna? Assim, Ou se pode? tiver muito soltinho, com carinho também, né? A gente não puxa com força. Eu lembro que eu torcia, rodava. Pode rodar o dentinho quando é da Aham. frente, é mais fácil. Do fundo são mais difíceis, a gente não consegue ficar rodando o dentinho. Aham. Porque o do fundo ele tem mais de uma raiz. Na outra imagem deu pra ver Tá. bem no raio-x, tem 2 ou 3 raízes, dependendo do Aham. dente, né? Então a gente vai com mais cuidado. Se é um Mas dentinho mais eu posso preguiçoso. puxar ele. Se ele estiver bem molinho, a gente pode puxar em casa. Tá. Se aquele dente tá preguiçoso, tá vendo que tá mole, não cai nunca, leva no dentista. Pode ter alguma Entendi. outra coisa atrapalhando esse Atrapalhando dentinho. isso. Agora, Tá se bom? ele já começou a amolecer, quer dizer que o dente de baixo já tá ali sozinho. Já tá aparecendo, Então entendeu? não vai correr o risco do espaço, Não do acontece. prometer. Porque o dente, é isso que é importante eu falar, ele só fica mole se tem o dente que tá embaixo. Tá empurrando ele. É, mas você fala, mas sempre vai ter o dente. E é por isso que eu também gosto de falar da perda precoce com um outro assunto que chama agenesia. A agenesia é a falta desse dente permanente, que ele não é formado, tá bom? Por genética, ele não Olha, forma. Esse dente não acontece isso. existe e não vai formar. Então aqui eu trouxe uma imagem que parece uma boca de criança. A gente olha e fala assim, criança, que tem os dentinhos pequenininhos. Tirando esse e esse dentinho, é tudo dente de adulto. Só que o que acontece? Ela teve a falta desse dentinho Não de leite que não desenvolveu. formou. E eu, pra gente saber como é que eu sei que não formou o dente, eu vou mostrar uma radiografia pra vocês. Isso o dentista vai poder falar, né, pra essa mãe, pra essa criança, mostrando como não tem mesmo o dente que deveria vir encaixado lá. Ela chegou tarde pra mim. Então aqui, ó, todos os dentes, não tem dente de leite, tudo dente permanente, o siso já quase formando, encaixando. E cadê o dente que devia estar aqui, ó? Não Tá um tem, espaço não preto tem. vazio. Um espaço preto vazio. E dos dois lados. E é, dos dois lados. Essa criança, sim. Não é tão criança, já é essa adolescente já. Aham. Mas assim, e aí esse dentinho, se a gente conseguisse se aproximar, aqui, ó, apesar Dá pra de não aproximar ter um pouquinho a tido... imagem, Cleiton? Bem no meinho ali, pra gente ver onde tá. Fez lado o círculo. circulado, né? Isso. É, do aí. meu lado esquerdo, né? Apesar de não ter Perfeito. tido o dente que encaixa, pela força desse outro dentinho que tá nascendo, esse dentinho perdeu a raiz, tá? Ele não é tão pequenininho assim. Do lado de cá, até pra ver que aqui, ó, nesse trechinho aqui, tem um pedacinho de raiz ainda que tá segurando ele, tá? Então isso mostra como assim, se sem estímulo, esse dente ele não vai cair. Ele tava lá na boquinha dela, meio soltinho, mas estava Mas na tava. boquinha. E a gente tenta manter ele também para tentar manter a mesma coisa, o espaço. Aí já não é uma perda de espaço pelo fato, né, de, sei lá, perdi o dente, eu tive que tirar. Sim, É é uma uma perda de questão da- espaço porque não formou o dente lá em formou. cima, não chegou a Na aparecer. formação mesmo. É. Por isso tem que acompanhar desde sempre, desde bebezinho, Desde né? cedinho, porque a gente consegue ver, essa daqui já é uma pessoa quase um adulto, né? Saindo da adolescência já. Aham. Mas eu vou mostrar uma outra, de uma outra criança que chegou, tem 7 anos, se eu não me engano, tá? Que eu não posso falar os dados, né? Mas Sim, sim, tem sim. 7 anos, se eu não me engano. E aqui, ó, Aham. a gente vê, esse é de leite, não parece, né? Por isso que tem que levar no dentista. E esse é de leite, tá bom? E não tem aqui, ó, o dente encaixado. Os outros, esse Não aqui tem tá nada terminando de embaixo. nascer, não E tem. nesse caso, vai ficar com esse dente, Bruna? Mesma coisa, ele tem um pouquinho mais de raiz, mas se vocês verem aqui, ó, ela tá meio redondinha. Ela tem que estar bem pontudinha, parecida com esses aqui, Tá. tá? Então já tá reabsorvendo também, que a gente fala. Reabsorvendo, a raiz vai ficando curtinha. Vai ficando curtinha, vai É. diminuindo. E nesse caso a gente tenta manter a maior quantidade de tempo possível na boca. Quando a gente perde um dente antes da hora, qual que é o outro porém, tá? Nesse caso ainda que não tá vindo outro dentinho nascendo. O que mantém o osso na boca é o dente lá. Então o osso mantém o dente mantém o osso. Perdi o dente, perco o osso. Tá comprometendo o osso, Que vai é o que perder a acontece parte- em idoso, geralmente, né? O idoso perdeu o dente e fala, ai, ficou com gengiva fininha, tem que fazer um implante, não tem osso, que fala, né? É isso, essa criança ela pode perder osso, mas não é uma perda de osso porque perdeu um dente de adulto, mas porque não tinha o dente formando aqui. Então, sem o dente, eu tenho pouco osso, é um osso mais fininho também. Ô, Então, Bruna, a gente no vai caso, mantendo. Vai pra prótese aí? Pode, tem algumas opções, tem alguns caminhos. Aham. No caso dela específico, tá? Eu conheço a boquinha, posso falar. Ela tinha os dentes bem encaixados, a gente tem que fazer um implante e o dentinho que vai encaixado nesse implante, Perfeito, né? Pra poder
equilibrar a mordida. Tem criança, tem gente, muitos acredito que devem se identificar, que às vezes vai no dentista e fala assim, tem muito dente para pouca boca, porque os seus dentes não estão bem encaixados, então precisa tirar o dente para encaixar todo mundo bem. Se for o caso dessa criança, a gente só tira o dente de leite. O dente de leite e eles fecha vão esse espaço. E fecha esse espaço guiando depois. ele, né? Vai guiando ele, né, com o aparelho, né, e fecha o espaço. Mas no caso dela, que estava tudo certinho, era só a falta do dente, aí eu tenho que manter esse espaço até chegar na fase adulta. Porque o que acontece quando é criança? Tira e põe agora o implante. Não posso. Eu tenho que esperar terminar de crescer. Porque essa criança vai desenvolver mais ainda. Então, espera terminar de crescer. Chega lá nos 18, 20, 22, varia muito, tá bom? De homem para mulher, né? E de pessoa para pessoa. Aí lá na frente a gente pensa. E aí no dia que tira o dente, já põe implante também. Não precisa nem esperar. E hoje tá muito rápido, né? Hoje é bem rápido. rápido. Rápido, tecnologia. É bem tranquilo. Né? É bem tranquilo. Vamos à participação, então. Estamos aqui com a doutora Bruna, né? Falando sobre dente de leite, dando uma aula para nós aqui, orientando os pais. Quem está perto é os pais, a criança está ali e tudo muito incomoda na boca, né? A gente sabe disso, tudo incomoda. Então, pai e mãe tem que ficar ligadinho, acompanhar junto com o dentista para ter uma saúde bucal excelente. Pois não, Mar? Doutora, a Bruna está aqui fazendo uma pergunta, ela quer a sua orientação. Ela diz, boa noite, pessoal. Meu filho já nasceu chupando o dedo. Olha. O que fazer, doutora? E daí eu queria já também, doutora, que você falasse, né, essa questão de chupar dedo, chupar chupeta, né? Qual que é a indicação, se tem uma indicação, até que idade? E se esses casos podem influenciar, né, na dentição e até numa perda precoce. E a fadinha das chupetas, fadinha na mamadeira, tem que trabalhar mais, né, Bruna? Tem que trabalhar um pouquinho mais. Mas nesse caso, assim, bebê, tá bom? Criança pequenininha, que a gente falou, infante. Não tem problema ele chupar o dedo, tá bom? É natural, é da nossa natureza a gente querer, é um conforto, tá bom? Naquela idade. Então a gente deixa. O ideal é a gente tirar a chupeta, a mamadeira e até a sucção, que a gente fala do dedo, antes de ter a primeira troca dos dentes, tá? Por quê? No começo ainda o osso é mais macio, ele consegue responder melhor, tá bom? Até os 4 é melhor. Se persistir mais já não é tão bom, mas até assim, os 6, 7 aninhos, que é quando começa a trocar os dentinhos, é o ideal, tá bom? Não pode passar dessa idade. Passando dessa idade, a gente já vê que pode deformar um pouquinho do osso e perder espaço para os dentes, porque o osso, em vez de crescer lateral, tá bom? E para frente, ele acaba crescendo mais para cima. Fica tipo apertadinho. Em vez de ser um U, ele fica tipo um V. Ô, Bruno, daí a gente vê a gente vê a boca assim mais para frente, fazendo aquele arco. Isso. É por conta disso? É, que fica meio bicudinha, a criança também. Ou tem gente que fala assim, tem cara de sapeca, porque a gente vê. Às vezes até a pessoa que não é dentista vê que tem aquele dentinho que não está encaixando bem, que a pessoa está sorrindo, mas tem um espaço entre os dentes, que é o espaço onde encaixa a chupeta e o dedo. Olha. Entendeu? Então aí a gente espera, né? Até uma certa idade. Então, nasceu, não tem problema. Até os 4 é o ideal. Se não deu, a gente consegue esperar até a primeira troca de dente. Só que trocou o primeiro dente, caiu de leite, já tem que parar. Tá bom? Não consigo parar. Aí a gente entra com ajuda, tanto na gente que é dentista, né? O ideal é a criança já indo pro dentista desde cedinho, antes de ter dente até, né? Mas assim, quando conseguir no dentista, a gente já vai orientando, já dá algumas dicas, às vezes entra com a ajuda do fonoaudiólogo também. É um trabalho interdisciplinar. Perfeito. Muito bom. Participe conosco, 991411048. Pois não, Maria. Deixa eu abrir aqui a participação. Você pode mandar a sua pergunta. Aproveita aqui a doutora, né, para tirar suas dúvidas. Papai e mamãe aí que nos assistem, viu? Aqui a Ana Paula, do Campestre. Oi, Ana Paula. Ela está perguntando, pode colocar aparelho em dente de leite? Pergunta boa, Dana. Pergunta boa e já respondendo, depende. Vamos pensar em que tipo de aparelho que a gente está pensando. Se a gente pensa naquele aparelho que é as pecinhas, né? Que são os brackets, que vem com elástico colorido, ou tem aquele que é parecido com a cor do dente. Esse aparelho a gente não coloca em dente de leite, tá? Porque, que nem eu falei, qualquer estímulo naquele dentinho de leite pode provocar a reabsorção da raiz, a raiz ficar mais curtinha. Todo mundo que usa aparelho tem um pouquinho de reabsorção no dente permanente, tá? Só que é diferente, ele só fica mais redondinho. O dente de leite não, ele começa a entrar nesse processo e pode cair, pode perder esse dentinho antes da hora, tá bom? Só que tem outros aparelhinhos que a gente coloca em criança, que podem ser aqueles que tira e coloca, coloridinho, que os pais já devem ter visto. Pode ser uns outros que eles são presos, são fixos, tá bom? Mas não são aqueles das pecinhas, são fixos em alguns dentes que a gente escolhe.
Então, pode usar o aparelho de dente de leite, mas não o da pecinha fixa, não o dos brackets. Perfeito. Ao vivo, doutora Bruna conosco, nosso quadro da Uniodonto, a orientação, né? Para você de casa, você que nos acompanha. Lembrando que esse quadro ele repete daqui a pouquinho, às 23 horas, 3 da manhã também. E depois você acompanha, pode rever nas nossas redes sociais. Pois não, Maria. Ó, até falando para você, a Bruna falou da questão da mamadeira, da chupeta, né? Rapidamente, Maria, só para ficar um pouco mais claro, sim, Bruna. Como é que a gente trata isso, né? Quando a gente vê uma criança que tem esse hábito, né? Quando você fala, tem que parar, né? Eu acho que também é uma ajuda multidisciplinar, porque eu me lembrei agora aqui de uma aluna de 14 anos que eu tive. Acontece. E ela ainda chupava o dedo. Isso, ela acontece. O dedo na boca, e toda vez que acontecia alguma coisa relacionada com ela de medo, ligado com a parte psicológica, piorava, né, o hábito. Ela Exatamente. levava o dedo à boca, né? Exatamente. Por isso que eu falei, o ideal é antes dos 4 aninhos, né? Se dá, tá? Geralmente a criança larga sozinha esse hábito, tá? A gente não precisa fazer muito, a gente só acompanha, quando viu, largou. Ou vai conversando, fazer algo mais lúdico, falando que agora é mais velhinho, é mais inteligente, cresceu. Sim. Aí a gente consegue fazer. Perdurou mais, chegou até os 6, 7, já fica mais difícil. Por isso que a gente fala, tenta até os 4. Fica mais difícil porque a criança fica com uma dependência não do hábito, uma dependência psicológica e emocional. A gente não entra só com a ajuda do fono, mas também do psicólogo nessa hora. Tem que ter psicólogo, fono, dentista, todo mundo. Persistiu mais depois do 7, aí já é um problema muito mais grave, tá? Eu não sei, provavelmente o pessoal que assiste TV já sabe, né? Gosta muito de ver televisão, teve lá o BBB que tem o Thiago Abravanel, que tinha, né, que mostrava chupando o dedo. Isso é o pior dos casos, que é o hábito que perdurou até a vida adulta. Exato. Então, assim, a gente tenta tratar isso antes, quando é bem pequenininho, tá bom? Algo não tão dramático também. Então, vai conversando, ou faz uma... Olha, me dá a chupeta, a gente vai escolher um copo bem bonito pra você, vamos escolher um brinquedo que você gosta muito, sim, vamos fazer um passeio que você quer, vamos fazer uma viagem, alguma coisa assim. E aí, nessa hora... Não falo que é fácil, tá bom? Porque tem criança que às vezes sente muita falta. E aí, para os pais, a minha dica é: a gente sofre também. A gente sofre, mas a gente tem que ser firme. E tentar mostrar para a criança que a gente não está sofrendo, que está tudo bem, que é ótimo, que é um momento muito feliz. Porque a criança vendo todo mundo sofrer, vai sofrer junto. Vai sofrer junto, claro. Então a gente tenta fazer um momento bem feliz, bem alegre. Pode sofrer no cantinho, se esconde e chora se quiser, né? Nesse momento a criança fica mais prostrada, fica um pouco mais manhosinha, pode chorar um pouquinho, pode ter um pouquinho de dificuldade para dormir. Mas a gente tem que ter paciência. O adulto tem que ter paciência e resistir, exatamente, né? Resistir um pouquinho. E o mais difícil nessa hora, na verdade, às vezes são os avós. Então, quando chega para mim, assim, mais persistente, eu converso não só com a criança, converso com os pais, converso com os avós. Sim. Mora com o tio, converso com o primo, converso com a família, para a família entender que é um momento que todo mundo tem que ajudar. E aí fica muito mais fácil para a criança. Ô, Bruna, você falou agora, eu lembro da minha tia, eu pequeno, ela molhava a minha chupeta no açúcar. Nossa, aí é pior ainda. Aí juntou tudo que não dá certo. Tudo que é de pior ali, né? Porque às vezes chupa a chupeta e vai dormir com açúcar sem escovar, pode dar cárie. Ai, meu Deus, tô pensando, olha que loucura, né? Fala, Maria, pois não, diga lá. Neto, a gente já vai chegando no final, dá tempo da última perguntinha? Dá. Deixa eu posicionar aqui a pergunta, então, da Mariana. Mariana, que quer saber, doutora, até que idade a criança tem dente de leite? Muito bom. É uma pergunta capciosa, né? Vocês viram, às vezes é da vida adulta, tá? A vida adulta, quando tem a falta do dente permanente, tá? Então, se eu sou adulto, tenho um dente de leite, não tá vindo o meu dente no lugar, ou aconteceu alguma outra coisa no meio do caminho, tá bom? Criança varia muito de idade para idade, e criança que tem a falta de algum dente que não formou, geralmente troca o dente mais devagar, tá? Então, assim... Vamos supor que é uma criança saudável, que não tem nenhum dente faltando, até os 12, 13 anos já trocou todos os dentes, tá bom? Criança que tem alguma falta de um dente, ou se não tem a falta, tem o dente que nasce um pouquinho menor. Porque o mesmo gene que faz o dente não nascer, não formar, faz também ter uma troca mais lenta, ou ter um dente que vem, às vezes, para não faltar o dente, o corpo dá lá uma ajudada e nasce um dente bem pequenininho, tá? Nesse caso também tem uma troca mais lenta, aí às vezes até os 15, 16, dependendo, tá bom? Então, assim, se tem alguma dúvida, tô achando que tá demorando para trocar, tô achando que ainda tem dente de leite, pode ir no dentista, que a gente vai avaliar para ver que caso que é, tá? Mas com certeza até os 16, todo mundo já deve ter trocado, deveria pelo menos, né, todos os dentinhos. Se não trocou, tem alguma coisa aí que a gente tem que investigar.
Bruno, para a gente encerrar, eu queria só que você orientasse o que é bacana, né, de produtos, enfim, né, a gente tem uma vasta variedade de produtos para criança, né? Todos eles são legais, você aconselha a um específico, assim, desde a escova até o creme dental também? Sim, assim, marcas específicas não tem problema quanto à marca, tá? Mas escova, sempre uma bem macia. A sardinha tem que ser bem macia, tem que pegar e sentir como se fosse um algodão. Bem delicadinho, bem suave, compatível com a boca da criança. Então, uma escova bem pequenininha para um bebê, um pouquinho maior até os 3, 4 aninhos, maiorzinha dos 5 até os 12, dos 12 para frente, escova de adulto, tá? A pasta de dente independente da idade, bebê, criança, não importa, tá? Tem que ter flúor, porque aí vai da quantidade de pasta que a gente coloca na escova, Perfeito. que da outra vez a gente falou também, Sim. e foi mostrando a quantidade que a gente coloca. Então assim, tem que ser bem pouquinho a pasta e tem que ter flúor, que é o flúor que ajuda a dar menos cárie, tá bom? Perfeito. E o fio dental. E o fio não pode dental faltar. desde criança. Desde é criança. só adulto que usa, não, Às vezes, né? mas ele só tem um dentinho que nasceu. Você passa o fio naquele dentinho que nasceu. Porque aquele dentinho já tem gengiva abraçando, já tem sujeirinha que tá entrando lá no meio. Então tem que escovar e passar o fio. Perfeito. Do primeiro dentinho que apareceu. Show. Fale, Maria, pois não. Ó, só para encerrar aqui com a participação da Fabi, ela disse: eu não tenho nenhuma pergunta, somente parabenizar pela ótima profissional. Que legal. Fabi aqui, doutora. Obrigada, Fadi. Muito bom. Doutora Bruna Oliveira, ela que faz parte, né, da Uniodonto, cirurgia dentista. Muito obrigado, Bruna, mais uma vez pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. E já está convidada para participar novamente, trazendo assuntos pertinentes aí para a Com população. certeza. Obrigada. E quem tiver perguntas, pode ir mandando. Isso, perfeito. Valeu, Bruna. Obrigado, Obrigada, viu? Tchau, tchau. Boa noite. Uniodonto no programa Piracicaba agora.